Oi, abençoado. O Espírito Santo colocou mais uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês o nosso canalzinho aqui, ó. Palavra, oração e suplementação. Ó, nosso tema de hoje: aceitando Jesus e a sua igreja, Deus vai te lapidar para você prosperar. Nosso primeiro texto está lá no Evangelho de João, né? O Evangelho do Amor. João 10. O que Jesus disse, né? Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus Cristo está falando ali dele mesmo, que ele é o nosso pastor, é o nosso amor, é o nosso tudo. Agora nós temos o segundo texto, que está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 14. Então Javé, Deus, disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o vento e comerá o pó todos os dias. Aqui, Deus está fazendo, assim como Jesus, uma analogia, usando linguagens figurativas, né? O que é uma ovelha, né? Uma ovelha são animais, né? Que significam paz, pureza, né? Que tem vulnerabilidade, né? Jesus compara aqui que nós somos ovelhas, nós temos que ser dependentes deles, que precisamos ser guiados por um pastor para encontrar alimento. O que é o alimento dele? É a palavra, é falar sobre Deus, né? A ovelha ali simboliza a mansidão, a obediência, né? A fé, a pureza. Olha para você ver, para Deus trabalhar na vida de Davi, mandou ele pelo campo para cuidar de ovelhas, para ele ter ali mansidão, para ele ter mais paciência, para ele ter amor, para ele aprender a ter simplicidade, para ele aprender a amar o próximo, né? Já no texto de Gênesis ali, Deus está falando sobre a serpente, que ela comerá o pó da terra. Serpente, né, significa que ela é Satanás. Quais são as características de uma serpente? A serpente é um animal de sangue frio, é um animal que não tem ouvido externo, então ele não escuta. É um animal que ao, né, comer a sua presa, ela engole por três e digere lentamente, né? É um animal que tem uma língua dividida, ou seja, está falando ali a serpente, né? Ela divide o lar, ela divide a comunidade, ela divide o mundo, né? Porque Deus fala que nós temos que ter uma só unidade. Qual é essa unidade? É Jesus Cristo. Porque no Evangelho de João 14, verso 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ali está falando, né, que dando a analogia que a serpente tem uma língua dividida, ou seja, né, elas pegam aquelas pessoas que não conseguem enxergar a verdade, né, coloca elas ali para adorar santos, coloca elas ali para colocar em primeiro lugar a glutonaria, a bebedeira, né, a idolatria, né, mostra outros caminhos para que a pessoa não aceite Jesus como seu mediador, como seu amor, como a sua salvação, né, como seu guia, como a sua alegria. Ali Deus está fazendo duas analogias. Então, meu irmão, seja uma ovelha, tenha um coração humilde, né? Tenha a humildade em ir a uma igreja, tomar uma santa ceia, jejuar, orar, ajudar o seu próximo, né? Conhecer a verdade, que Jesus já fala: conhecereis a verdade libertará. Então ele fala: no mundo havereis aflições, vinde até mim que você terá paz. Jesus quer que seja uma ovelha, que não está prometendo que você vai ficar nessa vida aqui só no bem bom, é só na prosperidade financeira, é só na riqueza, no luxo. Ele está falando para você a verdade, está falando para nós a verdade, que nós vamos ter aqui desafios, nós vamos ter objetivos, nós vamos ter guerra, mas assim que eu aceitar, escutar e ter uma única palavra central, que é Ele, que é o nosso guia, que é o nosso pastor, que é o nosso amor, que é o nosso tudo, nós vamos vencer qualquer coisa. E aquelas pessoas
que fica no mundão de Deus aí, ó, na idolatria, na libertinagem, no entretenimento excessivo, né? Eles são discípulos da serpente. Eles não enxergam, né? Eles não escutam, né? Eles estão se matando a sua vida lentamente porque está escutando a serpente, né? Serpente é Satanás, e Satanás significa o nosso adversário. Por isso que Deus fala assim, ó, a serpente comerá o pó todos os dias. Por que comerá o pó? Porque no arrebatamento, as pessoas que creem em Jesus, imitou Jesus, vão ser arrebatadas para o céu. E as pessoas que ficou aqui como serpente, agindo como uma serpente, vai ficar nessa terra. Então vai ser o pó da terra. A serpente vai ser consumida, vai consumir essas pessoas que não escutam, não têm alegria no coração, não ajudam o próximo, que não frequentam a igreja, né? Que não crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ali Jesus está dando luz, por isso que Deus fala assim, ó, no princípio Deus criou o céu e a terra, está falando que Jesus é o verbo, Jesus é a ação, é a mudança do seu estado, Jesus é o que comanda a natureza, é que comanda a sua beleza, que comanda a sua alegria, mas para isso você tem que se tornar uma ovelha, escutar uma somente voz, Jesus, a sua luz, né? Já tem um salmo que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em vez de palho me faz acordar, as únicas águas refrescantes pelo caminho do seu nome. Então deixa Jesus ser o pastor da sua vida, que Ele vai te dar um amor, né? Um amor que é paciente, um amor que é prestativo, que não tem inveja, que não tem orgulho, né? E que vai vencer junto contigo a todas as suas dificuldades e vai fazer você fazer prosperar, ter prosperidade espiritual, afetiva, física, financeira, seja na ovelha para a vida dos outros, ou seja, mas para isso você tem que ter o quê? A oração. A graça vem mediante a fé, né? E a fé só vem se eu aceitar Jesus, ok? Vamos escutar um louvor aí agora, de Jacques Nunes, falando da oração. Qual a oração que a gente tem que fazer? Como é que nós temos que fazer as nossas palavras, né? Para que Deus possa fazer prosperar a nossa vida. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Alguém, por favor, me ajude.